Deixa eu te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro. A maioria das pessoas acredita que administrar dinheiro como os ricos é impossível quando se ganha pouco. Mas isso é uma mentira que te mantém preso exatamente onde você está. Porque a verdade é que ricos não administram dinheiro melhor porque ganham mais. Eles ganham mais porque administram melhor. E isso muda tudo. Pensa comigo, você já viu gente que ganha 15, 20 mil reais por mês e mesmo assim vive no vermelho? Eu conheço dezenas. Enquanto isso, tem pessoas que ganham 3 mil e conseguem investir, viajar e ainda tem uma reserva de emergência. A diferença não está no quanto entra na conta, está na forma como esse dinheiro é tratado quando chega lá. E aqui está o detalhe que ninguém te explica. Ricos seguem regras específicas que tornam impossível ficar pobre. Não importa quanto eles ganham, essas regras funcionam. E a melhor parte, você pode aplicar exatamente as mesmas regras, mesmo ganhando um salário mínimo. Só que tem um problema. A sociedade inteira foi programada para te fazer acreditar que você precisa de mais dinheiro para resolver seus problemas financeiros. Precisa de aumento, precisa de promoção, precisa de um segundo emprego. E enquanto você persegue mais dinheiro, continua sem entender como usar o que já tem. É como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você jogue lá dentro, ele nunca vai ficar cheio. E sabe qual é o buraco do seu balde? É não saber para onde seu dinheiro está indo. Mas calma, porque eu vou te mostrar exatamente como fechar esse buraco e transformar qualquer salário em uma máquina de construção de riqueza. E tudo começa com uma mudança brutal de mentalidade. Ricos pensam em percentuais, pobres pensam em valores absolutos. Deixa eu explicar. Quando uma pessoa pobre recebe R$1.000, ela pensa: preciso pagar 400 de aluguel, 150 de luz e água, 300 de comida. Sobram 150 para o resto do mês. Quando uma pessoa rica recebe R$1.000, ela pensa: 40% vai para custos fixos, 15% para emergências, 30% para investimentos, 15% para qualidade de vida. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque quando você pensa em percentuais, a estrutura se mantém independente do quanto você ganha. Se você ganha 1.000 ou se ganha 10 mil, a proporção continua funcionando. E é por isso que quando ricos ganham mais dinheiro, eles ficam ainda mais ricos. Enquanto quando pobres ganham mais, eles apenas gastam mais e continuam no mesmo lugar. Isso não é coincidência, é design. E o primeiro passo para quebrar esse ciclo é entender que você não precisa ganhar mais para começar a pensar como rico. Você precisa estruturar o que já ganha de forma inteligente. E é aí que entra o sistema que vou te ensinar agora. Esse sistema é usado por 78% dos milionários americanos, segundo um estudo da Ramsey Solutions. E não são milionários que herdaram fortuna. São pessoas comuns que construíram riqueza do zero, usando uma estrutura simples e replicável. A estrutura funciona assim. Todo o dinheiro que entra na sua conta deve ser imediatamente dividido em 4 categorias. Primeira categoria, crescimento, 20% de tudo que você ganha. Esse dinheiro não é para gastar, é para multiplicar. É o dinheiro que vai trabalhar por você enquanto você dorme. Enquanto a maioria das pessoas trabalha por dinheiro a vida inteira, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E tudo começa separando essa fatia sagrada de 20%. Aqui está o que você precisa entender. Esses 20% não são opcionais. Não é o que sobra no final do mês. É a primeira coisa que você separa quando o dinheiro entra. Porque se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. A vida sempre encontra uma forma de consumir 100% do que você ganha se você permitir. Então você precisa se pagar primeiro. Antes do aluguel, antes do mercado, antes de qualquer coisa. 20% vão direto para o crescimento. E eu sei o que você está pensando. Mas eu mal consigo pagar as contas, como vou separar 20%? E eu entendo. Mas aqui está a verdade dura. Se você não consegue viver com 80% do que ganha hoje, nunca vai conseguir viver com 100%. Porque o problema não é falta de dinheiro, é falta de estrutura. Mas tá, vamos ser práticos. Se você realmente está apertado, começa com 10% ou com 5%. O importante não é o valor inicial, é criar o hábito. Porque quanto antes você começar, mais cedo o juro composto vai trabalhar a seu favor. E aqui está um dado que vai te chocar. Se você investir apenas R$200 por mês durante 30 anos com uma rentabilidade média de 10% ao ano, você termina com mais de R$450 mil.
Agora, se você esperar 10 anos para começar e investir R$300 por mês pelos próximos 20 anos, você termina com apenas 227 mil. Ou seja, investindo menos dinheiro por mais tempo, você acumula o dobro. Esse é o poder do tempo. E quanto mais você adia, mais caro fica começar depois. Então, mesmo que sejam R$50 por mês, comece agora, porque daqui a 10 anos você vai olhar para trás e agradecer por ter começado hoje. Agora, onde você coloca esses 20%? Aqui vem outra diferença brutal entre pobres e ricos. Pobres deixam dinheiro parado na poupança rendendo migalhas. Ricos colocam dinheiro em ativos que crescem acima da inflação. E não, você não precisa ser expert em investimentos para fazer isso. Existem 3 caminhos simples que qualquer pessoa pode seguir. O primeiro caminho é a renda fixa inteligente: CDB, Tesouro Direto, LCI e LCA. Esses investimentos são seguros, previsíveis e rendem mais que a poupança. Atualmente você consegue encontrar CDBs pagando entre 12% e 14% ao ano, o que é infinitamente melhor que os 8% da poupança. E o melhor, é tão simples quanto abrir uma conta em uma corretora e apertar um botão. O segundo caminho são os fundos imobiliários. Você compra uma cota de um fundo que investe em imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos e recebe uma parte dos aluguéis todo mês. É como ser dono de um pedacinho de vários imóveis sem precisar comprar um apartamento inteiro. E diferente de alugar um imóvel físico, você não precisa lidar com inquilino, reforma ou burocracia. O dinheiro simplesmente cai na sua conta todo mês. O terceiro caminho são as ações de empresas sólidas. E quando eu digo sólidas, estou falando de empresas que existem há décadas, que dão lucro consistente e que pagam dividendos. Você não precisa tentar acertar a próxima empresa que vai explodir. Você só precisa comprar pedaços de empresas que já funcionam e deixar o tempo fazer o trabalho. Se você pegar as 15 maiores empresas da Bolsa Brasileira que tiveram lucro nos últimos 10 anos e distribuir seu dinheiro igualmente entre elas, historicamente você teria um retorno médio de 13% ao ano. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, é sobre crescimento consistente e previsível ao longo do tempo. E aqui está o segredo que separa quem fica rico de quem fica pobre. Consistência supera inteligência. Você não precisa ser um gênio, você só precisa ser disciplinado. Agora vamos para a segunda categoria. Estabilidade, 10% de tudo que você ganha. Esse é o dinheiro que te protege de imprevistos. E imprevistos sempre acontecem. Seu carro quebra, seu celular para de funcionar, você perde o emprego, surge uma emergência médica. A vida vai te testar. E se você não tiver uma rede de proteção, cada imprevisto vai te jogar para trás. Vai te forçar a usar o cartão de crédito, a pegar empréstimos, a se endividar. E dívida é o oposto de riqueza. Quando você está devendo, está trabalhando para pagar o passado. Quando você tem reserva, está construindo o futuro. Então, esses 10% não são negociáveis. Todo mês, automaticamente, você separa essa fatia e guarda em um lugar seguro e acessível. Não é para investir em ações ou em nada volátil. É para estar disponível quando você precisar. E quanto você precisa ter nessa reserva? A regra é simples, de 3 a 6 meses dos seus gastos essenciais. Se você precisa de 2 mil por mês para sobreviver, sua reserva ideal é entre 6 mil e 12 mil reais. Parece muito? Parece impossível? Pois é exatamente por isso que 63% dos brasileiros não têm nem 500 reais guardados. Porque eles acham impossível antes mesmo de tentar. Mas aqui está a verdade. Se você separar 10% do seu salário todo mês, em menos de 2 anos você tem sua reserva completa. E depois disso, você redireciona esse dinheiro para os 20% de crescimento. E aí sua riqueza começa a acelerar de verdade. Porque quando você tem estabilidade, pode assumir riscos calculados, pode investir com tranquilidade, pode esperar o momento certo sem desespero. E essa paz de espírito vale mais que qualquer retorno financeiro. Agora vamos para a terceira categoria. E essa aqui é onde a maioria das pessoas se perde completamente. Essenciais, 60% do que você ganha. Esses são os gastos que mantêm você vivo e funcional. Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação básica. E antes que você diga que é impossível viver com 60% do salário, deixa eu te mostrar onde está o problema. A maioria das pessoas confunde essencial com desejável. Acha que Netflix é essencial. Acha que Uber Eats 3 vezes por semana é essencial. Acha que aquele plano de academia que nunca usa é essencial. E aí quando você soma tudo, chega em 90%, 95% do salário consumido. E não sobra nada para investir, nada para guardar, nada para crescer. Ricos têm uma regra brutal. Se não te mantém vivo ou produtivo, não é essencial. Ponto final. E aqui está onde a mágica acontece.
Quando você se força a viver com 60% do seu salário, você é obrigado a questionar cada gasto. Será que eu realmente preciso desse apartamento grande ou posso morar em algo menor por alguns anos? Será que eu preciso ter carro ou posso usar transporte público enquanto construo minha base financeira? Será que eu preciso comprar comida pronta ou posso cozinhar e economizar 40% no mercado? Essas perguntas doem, eu sei. Porque a sociedade te ensinou que você merece conforto, que você merece luxo, que você merece gastar tudo o que ganha. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não vai ter conforto real enquanto estiver preso em dívidas e dependente do próximo salário. Conforto real vem de ter escolhas. E você só tem escolhas quando tem dinheiro guardado e investido. Então sim, talvez você precise abrir mão de algumas coisas agora. Talvez precise fazer sacrifícios temporários, mas esses sacrifícios são o preço da liberdade futura. E todo rico que você admira pagou esse preço em algum momento. A diferença é que eles pagaram cedo e agora colhem os frutos, enquanto a maioria paga o preço da falta de disciplina a vida inteira, sempre correndo atrás, sempre quebrado, sempre dependente. E agora chegamos na quarta e última categoria, e essa é a mais negligenciada de todas. Qualidade de vida, 10% do que você ganha. Esse é o dinheiro da sua sanidade mental. É o dinheiro que te permite viver, não apenas sobreviver. Porque se você tentar economizar 100% do tempo sem nunca se recompensar, eventualmente você vai quebrar, vai surtar, vai gastar tudo de uma vez em uma explosão emocional e jogar meses de progresso no lixo. Por isso, os ricos reservam uma porcentagem fixa para prazer, para restaurantes, viagens, hobbies, experiências. E aqui está a diferença. Eles fazem isso de forma consciente e controlada. Não é gastar o que sobra, é gastar exatamente 10% de forma planejada. E quando esses 10% acabam, acabou. Não vale pegar do investimento, não vale pegar da reserva. Você espera o próximo mês. E sabe o que é incrível nisso? Quando você sabe que tem apenas 10% para gastar com prazer, você valoriza muito mais cada experiência. Você escolhe melhor, você aproveita mais. Porque não é sobre quantidade, é sobre intenção. A maioria gasta sem pensar e não lembra de nada no final do mês. Mas quando você gasta de forma consciente, cada momento tem significado. Então, recapitulando, 20% crescimento, 10% estabilidade, 60% essenciais, 10% qualidade de vida. Essa é a estrutura. Simples, direta, replicável e funciona com qualquer valor. Se você ganha R$1.000, 200 para investimentos, 100 para reserva, 600 para viver, 100 para aproveitar. Se você ganha 10.000, 2.000 para investimentos, 1.000 para reserva, 6.000 para viver, 1.000 para aproveitar. A estrutura não muda e é exatamente por isso que ela funciona. Porque quando você ganha mais, você não aumenta o padrão de vida descontroladamente. Você aumenta todas as categorias proporcionalmente. Seus investimentos crescem, sua reserva cresce, sua qualidade de vida melhora. Mas tudo dentro da estrutura. E aí sim, você constrói riqueza de verdade. Mas eu sei que você ainda pode estar pensando: Felipe, isso é lindo na teoria, mas como eu faço isso na prática? E é exatamente isso que vou te mostrar agora. O primeiro passo é automatizar tudo. Você não pode confiar em força de vontade. Você precisa de um sistema que funcione no piloto automático. Então aqui está o que você faz. Assim que seu salário cair, você programa transferências automáticas. 20% vão direto para sua corretora de investimentos. 10% vão para uma conta separada de reserva de emergência. 10% vão para uma conta de qualidade de vida. E os 60% restantes ficam na sua conta principal para os gastos essenciais. E aqui está o segredo. Você configura isso uma vez e nunca mais mexe. O sistema trabalha por você. Você nem vê o dinheiro dos investimentos e da reserva. Ele simplesmente desaparece da sua conta principal. E com o tempo, você nem sente falta. Porque você se adapta a viver com o que fica disponível. Isso se chama adaptação hedônica e funciona nos dois sentidos. Se você ganha mais e gasta tudo, você se adapta a gastar tudo. Mas se você ganha mais e continua gastando o mesmo percentual, você se adapta a investir mais. Ricos usam essa adaptação a favor deles. Pobres deixam ela trabalhar contra eles. O segundo passo é rastrear tudo que você gasta durante um mês inteiro. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Cada cafezinho, cada Uber, cada compra no mercado, cada assinatura que você esqueceu que tem. Anota tudo, porque você não pode gerenciar o que você não mede. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia de para onde o dinheiro vai. Acham que gastam 1.000 em supermercado, mas quando rastreiam percebem que são 1.800. Acham que gastam pouco com delivery, mas são R$600 por mês. Esse rastreamento vai te chocar, mas também vai te libertar.
Porque quando você vê os números reais, consegue tomar decisões conscientes. O terceiro passo é cortar sem dó os gastos invisíveis. Sabe aquelas assinaturas que você não usa? Cancela. Aquele seguro que você paga e nem lembra o que cobre? Renegocia. Aquela academia que você não pisa há 3 meses? Cancela e faz exercício em casa ou na rua. Cada real que você libera de gasto desnecessário é um real que pode ir para o seu crescimento. E não, isso não é ser mão de vaca. Isso é ter controle. Porque o oposto de rico não é pobre. O oposto de rico é descontrolado. E a maioria das pessoas está descontrolada financeiramente sem nem perceber. O quarto passo é aumentar sua renda de forma estratégica, porque depois que você organiza o que ganha, o próximo movimento natural é ganhar mais. E aqui está a diferença. Quando você ganha mais sem estrutura, você apenas gasta mais. Mas quando você ganha mais com estrutura, você multiplica sua riqueza exponencialmente. Então investe em habilidades que aumentam sua renda. Faz cursos, aprende algo novo, oferece serviços freelance, cria uma renda extra. E quando esse dinheiro entrar, você já sabe exatamente para onde ele vai. 20% para investimentos, 10% para reserva até completar o valor ideal, depois direciona para investimentos também. 60% para essenciais, 10% para qualidade de vida. E aqui está onde a mágica realmente acontece. Digamos que hoje você ganha R$3.000. Com a estrutura você investe 600 por mês. Em um ano são R$7.200 investidos. Agora você foca em aumentar sua renda. Aprende uma habilidade, pega freelas e em um ano está ganhando 5.000. Com a estrutura você investe 1.000 por mês. Em um ano são R$12.000 investidos. Você não mudou seu padrão de vida, continuou vivendo com os mesmos 60% proporcionais, mas agora está investindo quase o dobro. E em 5, 10 anos, a diferença entre você e alguém que ganha a mesma coisa mas não tem estrutura é abismal. Você tem patrimônio, tem reserva, tem tranquilidade. A outra pessoa está no mesmo lugar. Ou pior, endividada com um padrão de vida inflacionado que não consegue sustentar. E tudo isso começou com uma decisão: administrar o pouco como se fosse muito. Porque ricos não administram bem porque têm muito. Eles têm muito porque administram bem. E você pode fazer exatamente a mesma coisa, não importa quanto você ganhe hoje. A estrutura é a mesma, os princípios são os mesmos, a diferença está na execução. Então aqui está o que eu quero que você faça agora mesmo. Pega seu celular, abre a calculadora e divide seu último salário pelas 4 categorias. 20%, 10%, 60%, 10%. Anota esses valores. E na próxima vez que seu salário cair, você já sabe exatamente para onde cada centavo vai. Não espera sobrar. Não espera a vida melhorar. Não espera ganhar mais. Você começa agora, com o que você tem. Porque a diferença entre quem constrói riqueza e quem fica pobre a vida inteira não é sorte, não é dom, não é privilégio, é decisão. É escolher administrar dinheiro como rico mesmo ganhando pouco. É entender que não importa o tamanho do rio, importa a direção em que ele corre. E se você direcionar seu dinheiro da forma certa, mesmo que seja pouco hoje, com o tempo ele se transforma em abundância. Mas se você deixar sem direção, mesmo que ganhe muito, ele sempre vai escorrer pelos dedos e você vai continuar no mesmo lugar. E olha, eu sei que tudo isso parece difícil, sei que pode parecer impossível no começo. Mas deixa eu te contar um segredo. Todo rico que você admira começou do zero. Todo investidor milionário fez o primeiro aporte de 100, 200 reais. Todo empresário de sucesso teve que escolher entre gastar e investir. A diferença é que eles escolheram certo. E continuaram escolhendo certo, mês após mês, ano após ano, até que um dia acordaram e perceberam que não precisavam mais trabalhar por dinheiro. O dinheiro trabalhava por eles, e essa pode ser a sua história, mas só se você começar agora. Então me diz uma coisa, você está disposto a fazer diferente? Está disposto a viver com 60% do seu salário para garantir que os outros 40% trabalhem a seu favor? Ou vai continuar gastando 100%, reclamando que não sobra nada, e daqui a 10 anos estar no exato mesmo lugar? A escolha é sua. Mas eu posso te garantir uma coisa: se você aplicar essa estrutura de forma consistente, em 5 anos você vai estar irreconhecível financeiramente. Vai ter patrimônio, vai ter segurança, vai ter opções. E vai olhar para trás e agradecer por ter começado hoje. Então comenta aqui embaixo estrutura, se você vai aplicar isso a partir de agora. Quero ver quantos de vocês realmente vão sair do discurso e partir para a ação.
E se esse vídeo abriu sua mente para uma nova forma de lidar com dinheiro, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo destrinchando o que realmente funciona para construir riqueza. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo.